Pai, também queremos colocar a vida do Júnior aqui em Tuas mãos, para que ele seja um instrumento, Senhor, usado por Ti, nesse tempo, nesse momento, para trazer aquilo que está no Teu coração. Que a Tua graça, Tua unção, Teu poder se manifeste através dele, Senhor. Também, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, não só escutá-la, Senhor, mas ouvi-la e guardá-la e praticá-la, Senhor, em nossas vidas, para que assim, Senhor, nossa vida possa agradar a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Você pode dizer amém? Bom dia, queridos. A paz de Jesus. Esses dias, né? Na verdade, essa assembleia foi muito especial para a vida dessa igreja, porque eu penso, né, que tem restaurado algumas coisas, sobretudo o temor a Deus. E isso tem me feito pensar muito na condição da igreja nos dias atuais, porque nós estamos vivendo dias difíceis, né? E eu quero, assim, debaixo assim, de muito temor, também de muita misericórdia do Senhor para a minha vida, tentar compartilhar com você uma reflexão que possa seguir falando com o teu coração acerca dos dias atuais, do que Deus quer fazer na vida da sua igreja. E nós, e é bem verdade, nós temos conhecimento disso, que nós estamos vivendo os últimos dias ditos por Jesus. E eu creio que ele estava se referindo à questão dos últimos dias, da sua primeira vinda até o seu retorno. Ele estava se referindo, esse período, nós denominamos últimos dias. Por nesse intervalo, queridos, que Jesus profetizou, aliás, nesse intervalo Jesus profetizou muitas coisas, muitos acontecimentos. E dentre esses acontecimentos ele falou acerca do princípio das dores. E fazendo referência a uma gravidez, né? Principalmente as mulheres sabem que quando está prestes a nascer um bebê, as dores elas se intensificam, né, em intervalos menores. Mas à medida em que está prestes ao nascimento da criança, as dores são mais frequentes, com mais força, em intervalos menores. E a gente tem percebido, né, e é claro que nós estamos vivendo esses últimos dias, porque naturalmente a gente tem percebido que a natureza geme, sofre, o mundo está debaixo de um caos enorme. Então a gente percebe de uma maneira assim, muito espiritual que o tempo do fim está se aproximando. A volta de Jesus está iminente. E a gente percebe a degradação moral, né, da humanidade muito mais intensa, né? Sempre existiu, mas a gente tem notado que tem se intensificado cada dia mais. Nós temos visto a corrupção aumentando no meio da sociedade, nos corações dos homens. Isso sempre existiu, é o fato, mas é bem verdade que isso tem aumentado gradativamente. E a questão da imoralidade tem se intensificado. Nós temos visto aí, aqui no Brasil também, mas no mundo inteiro, tentando incutir na nossa vida alguns conceitos que o Senhor reprova, mas que causam consequências terríveis para a humanidade, né? A gente está percebendo que a mídia tem tentado intensificar nos nossos corações aquilo que não é normal. Por exemplo, a ideologia de gênero. Estão incutindo isso na vida das famílias, começando pelos filhos. A gente tem visto essa degradação moral, onde estão incutindo na sociedade a questão de aceitarmos a homossexualidade como algo normal, natural, quando, na verdade, Deus reprova tudo isso.
estão tentando implantar no seio da sociedade a questão do aborto como algo normal também. Enfim, a gente está vivendo os últimos dias, muita violência, né? As coisas, parece que está tudo relativo, né? Parece que tudo é normal, nada assusta, ou seja, na verdade eles querem incutir, né, esse sistema quer incutir no coração da sociedade essas coisas anormais, de uma maneira assim muito tranquila, né, tentando intensificar isso de uma forma natural, mas a gente sabe que isso produz consequências devastadoras nas famílias e na sociedade. E como eu disse, isso não é normal e também não é atual. A gente vê, por exemplo, na crucificação de Cristo, trocando os valores, pegaram Jesus, alguém que só fez o bem, e trocaram a sociedade gritando, absorvendo Barrabás e condenando Jesus. E é assim que tem acontecido ao longo dos séculos, dos séculos, dos séculos. E a esse tempo é o que eu creio que nós denominamos os princípios das dores, né? Eu quero junto com vocês abrir o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 14. Como é um texto muito extenso, eu quero já ler, e você acompanhe comigo, por favor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aí, conjugando esse texto, né, dando uma parada para depois a gente continuar, em Lucas 21, 11, ele agrega algumas outras coisas, dizendo assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E aí, voltando para Mateus, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí parece que Jesus, ele agora direciona a palavra especificamente para os discípulos, para a vida dos discípulos, né? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez aqui, Jesus ele fala de engano, né? Entretanto, esses trarão engano para a igreja, né? Eu estou falando aqui dos profetas, dos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu quero destacar esse texto. Você pode repetir comigo? Diga assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pode mais uma vez falar comigo? Diga assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sim. Seguindo o texto, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho ao reino, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse princípio das dores será um tempo de muita angústia, e assim, pontualmente, assim, e destacando cada profecia de Jesus, a ordem é a seguinte: surgirão falsos cristos. E ele inicia essa sequência falando do engano, e falsos cristos é um sinal para o mundo, porque nós conseguimos destacar e identificar com muita facilidade a questão dos falsos cristos. Ao longo aí
dos tempos, a gente tem identificado com muita facilidade. Por exemplo, o Henry Christian, né? Henry Christus. Esse automaticamente a igreja bateu o olho e já identifica que é um falso profeta, né? O reverendo Moon, já falecido também, ele se intitulava Jesus, e dentre eles, assim de uma forma mais veemente, é um que morreu de cirrose, chamado José Luiz de Jesus Miranda, com o título de Jesus Homem. Esse, além de morrer de cirrose, ainda prometeu que quando ele voltar, antes de morrer, que ele iria voltar, mas não mais em carne, né? E é muito fácil a igreja identificar esses falsos profetas. Então, esses falsos cristos. Né? Anterior a isso eu falei falsos profetas, mas não é, foi os falsos cristos. É mais fácil a gente identificar isso. Agora, o mundo não. Por isso que eles tinham muitos seguidores aí, porque o mundo acaba sendo enganado, iludido por essas falácias aí, por esses homens enganadores e mulheres também que existem aí atualmente. Mas, seguindo, né, a sequência, ainda tem algumas profecias de Jesus, quando ele, na ordem, diziam, ouviram de guerras e rumores de guerra. Haveria fome, terremotos, pestes, acontecimentos terríveis e sinais no céu, né? Tsunamis, aqui também, em alguns países asiáticos, né? Os cristãos sendo perseguidos por causa de sua fé. É claro que serão perseguidos aqueles que, pela sua fé genuína, não é qualquer fé, qualquer tipo de fé, aqueles que vivem de fato com uma vida piedosa, uma vida buscando a santidade do Senhor Jesus, estes com certeza serão perseguidos. E aí surgirão os falsos profetas. Esse sim é um problema para a igreja, né? E principalmente para uma igreja despreparada, uma igreja que não tem a sua vida pautada nas Escrituras. E aí os falsos profetas que serão introduzidos no meio do corpo, no meio da igreja, esses sim terão mais facilidade de enganar o povo de Deus. Se não vejamos alguns textos aqui, Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus falou assim, olha, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus, ele já alertando, ele estava falando para que nós, a igreja de Cristo, pudesse ter o cuidado de se guardar dos falsos profetas, né? Porque eles se colocarão entre nós como lobos, disfarçados como lobos, como ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes. E claro, com o tempo a gente vai percebendo os frutos e, consequentemente, quando a gente vê os frutos maus, a gente vai conseguir identificá-los no meio do corpo. Mas até então, muito estrago já ocorreu até identificarmos esses falsos guias, esses falsos profetas. Romanos 16, 17, 18, Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. O que nos guarda dessa inocência, de fato, é viver uma vida piedosa, uma vida pautada nas Escrituras, um conhecimento prático da palavra de Deus. E é por isso que isso se faz necessário a gente se aplicar na palavra, porque, consequentemente, nós iremos identificar com muita facilidade qualquer espírito enganador, né? Pedro disse assim, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E nós temos percebido que há uma onda de secularização, né, atuando no meio da igreja. Eu
tenho lido muito sobre isso, tenho identificado muitas coisas, que tem sido, principalmente na música, né, eu tenho percebido aí que na música cristã, em momentos como esse, tem alguns músicos que estão adotando as músicas seculares para adorar o Senhor em meio à reunião da igreja e no seu dia a dia, até no seu devocional, como se fosse uma coisa muito natural. E não se escandalize, são pessoas muito conhecidas aí, pessoas que têm influenciado o povo de Deus e que eles adotam assim de uma maneira muito pontual, muito natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não é só isso. Consequentemente, o povo que tem acolhido essas pessoas, tem visto essas questões também de uma forma muito normal. E levam isso para a sua vida e vão influenciando outros. Assim como a questão da música, a gente tem notado, por exemplo, também que muitas festas do povo cristão têm sido assim uma coisa lastimável, como se fosse a coisa mais natural do mundo, as coisas seculares. Há um mundanismo sendo introduzido no meio da igreja de uma forma muito dissimulada e está sendo muito absorvida pela igreja, porque isso satisfaz muitos homens e mulheres carnais. E por falta de profundidade na Escritura, por falta de santidade, por falta de temor, isso tem sido mais normal do que a gente imagina. Né? As pessoas saírem para jantar, para um restaurante, e a bebida alcoólica faz parte do cardápio, né? Vamos dizer assim, das refeições, e aí se pedir cerveja e qualquer outro tipo de bebida alcoólica tem sido muito natural. E eu não estou dizendo e pontuando aqui o que é pecado ou não, estou querendo dizer o que é secularismo e o que é mundano. E essas questões, muitas vezes, têm sido introduzidas por falsos mestres, falsos profetas. Se você observar na internet, está recheada de ensinos relacionados à questão do dízimo, de homens e mulheres avarentos, e eles, por não darem nada, nem ofertarem, e por não obedecer os princípios, eles acabam ensinando isso e influenciando muitas pessoas, e pode ter certeza, vai encontrar eco sempre, sempre vai encontrar eco. Se pessoas são dadas à questão da música secular, de bebida, e encontra mestres ensinando essas coisas, pode ter certeza que aonde ele for, ele carregará multidões. Porque pessoas estão absorvendo isso, querem isso, não querem muito compromisso com a santidade, não querem muito compromisso com a devoção ao Senhor, que está relacionada à piedade, enfim, tem sido assim. Tem sido cada dia mais complicado a vida da igreja. E aí essa assembleia para mim tem sido muito pontual, muito sugestiva pelo Senhor, porque mexeu com todos nós, de pessoas que talvez estavam vivendo de uma maneira assim, muito sem compromisso com o Senhor. E é importante, às vezes, o Senhor nos dá uma sacudida, uma mexida, para nos fazer acordar. Mas eu penso que a maior característica de um falso profeta é falar aquilo que as pessoas querem e gostam de ouvir. Né? Paulo chega ao ponto de dizer em Timóteo que nos últimos dias as pessoas teriam como comichão em seus ouvidos, e eles estariam procurando mestres que iriam falar, e que o que eles iriam falar satisfariam as suas próprias cobiças. E a coisa tem sido assim. Você encontra muitas pessoas indo atrás de profetas, pastores, mas que aquilo que eles vão falar, vão simplesmente conjugar com aquilo que está no coração delas. E é por isso que você encontra lugares lotados, reuniões públicas lotadas, porque as pessoas que estão falando, ministrando, não têm confrontado o estilo de vida mau que muitas pessoas estão vivendo. Pelo contrário, não existe comprometimento com nada relacionado à santidade de Deus, e as pessoas irrompem para esses lugares, porque eles sabem que ali eles podem até de alguma maneira obter as bênçãos do Senhor sem nenhum envolvimento com as suas vidas, sem nenhum comprometimento com nada. E aí você encontra uma questão que não é a realidade da igreja, lugares lotados, porém pessoas vazias.
homens que ministram, que têm as suas vidas cheias de bens, mas seus corações são frios, são corações, de fato, divorciados de tudo que representa Deus. E esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles deturpam as Escrituras. Eles pegam textos fora de contexto e saem por aí enganando. Então, o que eu quero fortalecer é que, se os falsos cristos são sinais para o mundo, os falsos profetas são sinais que enganarão o povo de Deus. E é por isso que tem muitas pessoas, inclusive entre nós, que vivem alguns conceitos enganosos. Porque quando a gente percebe, vai conversando com algumas pessoas, a gente também consegue identificar que tem sido inserido alguns conceitos de nada a ver, isso não é nada disso. Eu acho que você está sendo radical demais, e por aí vai. E a verdade é que não alcançou esses conceitos aqui. É porque existe, principalmente na mídia, está liberado todo tipo de informação das piores possíveis e que vai agradar todo tipo de coração. E aí tem pessoas que vão pesquisar simplesmente para encontrar força nos seus argumentos, porque satisfaz os seus próprios corações. E deturpam a palavra e com textos, como eu disse, fora de contexto, textos isolados, e acabam usando isso para o seu estilo de vida. Isso me faz lembrar, por exemplo, Jeremias, no que se refere aos falsos profetas, de que Jeremias falava uma coisa e vinham os outros falsos profetas, que falavam aquilo que o rei queria, que a população queria. E é o que a palavra chama e declara que é pregar rebelião contra Deus. Deus falando de uma coisa, e alguns falsos profetas usados por Satanás, pregando coisas contra o Senhor. E aí naquela listagem, eu vim pontuando do que Jesus se referiu, como se referindo aos últimos dias, vem uma grande apostasia aconteceria, com abandono de fé por parte de muitas pessoas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Satanás liberou e tem liberado ao longo da história, principalmente nos dias atuais, espíritos enganadores. Ensinos de demônios. Eu não sei se vocês têm percebido o que mais a gente tem identificado aí. Muitas pessoas estão enganadas mesmo. Porque tem sido liberado espírito que enganarão nações. Esse espírito do falso profeta está atuando, e atua no meio da igreja, atua na sociedade. E se a gente não toma cuidado, essas coisas todas começam a gerar e a introduzir na nossa vida, porque ninguém perde a fé da noite para o dia. À medida em que os ensinos enganosos vão tendo guarida nos nossos corações, nós vamos esfriando a fé e começamos a apostatar dela, a desistir dela. Esse processo é gradativo no coração da igreja. E esses espíritos precisam ser identificados. Mas somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se envolvem com a palavra, amam a palavra, meditam nela, têm prazer em estar com o Senhor. E à medida em que nós conhecemos mais as Escrituras, nós vamos identificando esses espíritos enganadores e vamos rejeitando, repudiando, repreendendo. E toda ação do mal vai sendo repreendida no nosso meio, no meio do povo de Deus. O problema é que muitos estão vivendo de uma maneira muito superficial na vida cristã e, consequentemente, não consegue identificar. E se sabe de alguma coisa porque os outros falam. E se aquilo que o outro falar for contra a palavra, a pessoa absorve e segue sendo enganada, segue sendo iludida. São dias que nós precisamos, de fato, estar muito atento com aquilo que o Espírito Santo tem falado à sua igreja. E no último ponto que eu destaquei, e é onde eu quero me deter um pouquinho mais, é quando Jesus, ele diz assim: aconteceria
ou melhor, é exatamente isso. Aconteceria um multiplicar da iniquidade e, por consequência disso, o amor de quase todos se esfriaria. É bem verdade que a gente já percebe no mundo uma frieza sem precedente acerca do amor. Ninguém se importa mais com ninguém, né? Você observa o comportamento do ser humano cada dia tem piorado, as pessoas têm sido muito mais negligentes, né? Ninguém respeita mais ninguém, os filhos desonram de uma forma muito natural os pais, as autoridades, né? O amor à vida está cada vez menor. Mas o que Jesus estava se referindo não era esse amor aí, esse amor secular, mas a palavra aqui, no original grego, é ágape. Então, quando Jesus estava se referindo que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, de muitos se esfriaria, ele não estava se referindo a qualquer amor, ele estava se referindo ao amor dele. O que ele estava dizendo é que o amor de Deus na sua igreja, por se multiplicar a iniquidade, estaria esfriando. Esse é um alerta que nós deveríamos estar muito mais preocupados, muito mais aterrorizados, porque o que Jesus estava se referindo é que o amor estaria se esfriando no meio da igreja, no meu e no seu coração, se nós não tomássemos cuidados e permitíssemos que a iniquidade entrasse no nosso coração. E é por isso que você encontra muitas pessoas do seu lado, no seu dia a dia, que confessam a fé cristã, mas que têm o amor do seu coração, o amor de Deus completamente frio. E como o texto diz, e ele é muito claro, o amor, a causa do amor se esfriar, tão somente é multiplicar a iniquidade. Agora, o que é a iniquidade? E é importante você compreender isso, porque é possível que eu e você, na manhã desse dia, a gente precisa de fato identificar que tipo de iniquidade existe no nosso coração, porque a consequência da iniquidade se multiplicar dentro de nós é termos o amor de Deus esfriando dentro de nós. Agora, a iniquidade é o quê? É quando nós estamos acostumados ao pecado, quando nós não temos mais vergonha de cometê-lo. Nós pecamos, sentimos o peso, confessamos o nosso pecado, buscamos o lugar de arrependimento, pecamos de novo, e aquele mesmo pecado se torna algo comum. Chega uma hora que ele não tem mais efeito na nossa vida, e aquilo que outrora nós considerávamos pecado, incorporou na nossa vida de uma forma tão natural que a iniquidade se instalou dentro da pessoa. E aí, entra uma iniquidade, daqui a pouco outra, daqui a pouco fica um coração iníquo, uma pessoa endurecida. E, consequentemente, se ela armazenou, se ela acomodou a iniquidade no seu coração, o amor dela se esfria. O que acontece quando nós estamos cheios de iniquidade? A Bíblia diz que quando a iniquidade chega, e a pessoa já está tão endurecida, que ele não consegue mais nem identificar que aquilo que está praticando, que aquilo que outrora era errado, ele não consegue mais identificar que aquela ação é pecaminosa. O problema todo é que não para por aí. A Bíblia diz que quando a iniquidade está armazenada no nosso coração, Deus julga isso. E esse é o grande problema, que a maioria de nós, a maioria da igreja de Cristo, tem ignorado. Porque acha que o fato de armazenar a iniquidade no coração não vai acontecer nada. Mas a Bíblia declara que há um juízo e há um julgamento, porque Deus trata quando nós armazenamos a iniquidade no nosso coração. Deus julga. A gente vê na história, por exemplo, da história do povo de Deus, muitas ações de Deus com juízo. A gente vê Sodoma e Gomorra, a iniquidade já estava instalada naquelas cidades. O nível de promiscuidade, de prostituição era tão intenso, que chegou um momento que Deus falou assim, acabou, chega. E ele vai lá, destrói Sodoma e Gomorra.
Não foi diferente quando ele falou para Noé, quando ele já de fato percebeu que o homem, todo o intento do homem era maligno, e ele disse que não podia mais permitir que o espírito dele pudesse habitar com o homem, e ele falou assim: eu vou destruir toda a humanidade. E ele encontrou alguns justos, e ele poupou, mas ele destruiu. Não foi diferente com Corá, quando mesmo de ter visto ao longo de muitos anos, ou melhor, ao longo de tudo que o Senhor fez, ele deixou a rebelião entrar no seu coração e Deus irrompeu contra ele, abriu o chão e eles foram devorados. Deus trata tudo isso. Também não foi diferente na igreja, no nascimento da igreja. Deus já iniciou isso com um juízo. Ananias e Safira. E Pedro é muito categórico quando diz, olha, se achou iniquidade no coração deles, não era quando eles tentaram enganar e mentir ao Espírito Santo. Imediatamente morreram, foram julgados, foram sentenciados. O que eu quero dizer, queridos, é que se de alguma maneira nós armazenarmos a iniquidade no nosso coração, isso não vai ficar de qualquer jeito. Deus trata todos nós. Eu lembro de quando meu trabalho secular, trabalhava no banco, e na agência matriz, do lado tinha um motel. Trabalhava na 1º de março, e tinha um motel. E de repente a gente soube da notícia que o motel havia desabado. E só morreu um casal. Era um senhor, aproximadamente 70, não lembro exatamente a idade, 70, e com uma jovem senhora de 45, se eu não me engano, ambos casados com outras pessoas. E o motel caiu, o prédio caiu, desabou, só esse casal morreu. Eu fiquei sabendo depois que nenhum os parentes daquelas duas pessoas, ninguém foi ao sepultamento, porque descobriram o adultério de ambos. E eu fiquei pensando na ocasião, eu falei, olha, Deus julgou isso. Deus sentenciou essas duas pessoas, porque chegou um momento que perderam o temor. Perderam o temor. E Deus não permite que isso fique impune. Nós estamos lidando com um Deus santo, um Deus justo, um Deus que nos ama, Deus que tem zelo pela sua santidade, preserva a sua santidade, Ele preserva a sua palavra. Ele não nos comprou por acaso e não foi de qualquer maneira. A Bíblia declara que Jesus Cristo nos comprou não com sangue, não com ouro ou prata, mas o preço que foi pago para o nosso resgate foi o seu precioso sangue. Então, alguém que nos resgatou com um preço tão valioso como esse, não vai nos tratar de qualquer maneira, não vai permitir que vivamos uma vida sem nenhum comprometimento, pelo contrário, Ele vai sempre exigir de nós vivermos no nível que Ele quer que vivamos. A grande questão é que muitos estão vivendo uma vida cristã sem temor, vivendo uma vida cristã, absorvendo e guardando a iniquidade no seio do seu interior, achando que nada vai acontecer. Eu quero ser assim um pouco demorado, lendo alguns textos aqui com vocês, mas só algumas advertências para cada um de nós, para compreendermos assim de uma maneira bem objetiva, de que Deus nos dá tempo para o arrependimento, que Ele nos aguarda no tempo proposto por Ele, que nós não sabemos quanto e não podemos de fato ficar por aí achando que vai dar tempo ou não, mas esse tempo que Deus nos permite é para nos levar a um lugar de arrependimento. Mas se não houver arrependimento, Ele vai entrar com juízo, com a ação dEle. Porque Ele não permite e Ele não admite vivermos uma vida de qualquer jeito na presença dEle. Em carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 6, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A continuação diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele declara o julgamento. E esse julgamento é condicional. Se você não se arrepender, eu vou vir contra você. A carta à igreja de Pérgamo diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois
pois que tens aí o que te sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez, o Senhor é categórico, é bem específico, de que Ele mostra o nosso caminho errado, mas Ele aponta, de fato, o caminho da restauração, e se não houver caminho da restauração, Ele segue com um juízo sobre a vida daqueles que Ele já alertou. A igreja de Tiatira diz assim: tenho, porém, contra ti, o toleraste que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Agora, olha só no verso 22 e 23. Eis que a próstro de cama, bem como em grandes tribulações, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O que eu quero destacar aqui é que dê-lhe tempo para que se arrependesse. Eu quero poder, de fato, levá-los a pensar e a refletir, porque é possível que muitos que estejam aqui ainda estão nesse processo de que, no tempo em que Deus deu para arrependimento. Essa assembleia que nós passamos agora, recentemente, tem me gerado muito temor. Por quê? Porque eu não sei o que Deus pode fazer com essas pessoas que seguem vivendo obstinadamente no pecado, sem nenhum receio do que Deus pode irromper contra eles. E as pessoas seguem, mas a gente está falando de pecados grandes, vamos dizer assim, a ponto de algumas pessoas serem excluídas. Mas nós podemos armazenar a iniquidade no nosso coração, que são pequenas coisas. Mas essas pequenas coisas podem nos levar a apostatar da fé. E esse processo gradativo na nossa vida pode nos levar a total apostasia e também vivermos debaixo de um juízo iminente de Deus. A igreja de Laodiceia diz assim, o Senhor: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Antes de ler a questão do juízo, mas quando o Senhor diz assim, olha, eu vejo que tu és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu fico pensando o que é Deus tendo náusea. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, na nossa vida já tivemos náusea e já vomitamos. Normalmente, quando nós fazemos isso, é porque é alguma coisa que incomoda, algo que não está bem, algo que está estragado dentro de nós e que precisa ser colocado para fora. Viver uma vida cristã morna, o que o Senhor está dizendo é isso: eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. E é possível que muitas pessoas estão vivendo, na verdade, tem provocado náusea em Deus. Eu sei que isso é uma palavra forte para todos nós, mas chega um ponto na nossa vida que nós não temos e nem podemos mais viver uma vida cristã superficial. Deus tendo náusea, você imaginou e já parou para pensar o que representa isso, náuseas de Deus? De quando, na verdade, estamos vivendo com o Senhor, e ao invés de arrancarmos dele alegria, prazer, satisfação dele pela nossa vida, o que muitas pessoas têm arrancado de Deus é náusea. É desconforto interior de Deus, a ponto dele querer vomitar algumas pessoas. E se ele quer vomitar é porque aquilo que está dentro dele não presta. Está contaminado. Talvez Deus precise e queira vomitar alguns iníquos, porque tem vivido uma vida lastimável. Nós não estamos vivendo e servindo a um Deus
de qualquer maneira, é um Deus santo que nós estamos vivendo, servindo. Ele nos ama intensamente. Mas saiba de uma coisa, Deus também sente náuseas. Sente náuseas para aqueles que são mornos. Ele chega ao ponto de dizer que ele preferia que fôssemos frios, porque aí nós já estaríamos assim, definindo a nossa real condição. Eu sou isso aqui, eu não quero Jesus. Pelo menos Deus já sabe como, Ele já te identifica. E a própria igreja sabe como tratar. Bom seria que todos nós fôssemos quentes. Mas existem aquelas pessoas que estão mergulhadas no corpo, inseridas no corpo, achando que são corpo, mas são pessoas que Deus tem náusea. São pessoas mornas. São pessoas que acham que vão para o céu, mas na verdade estão caminhando para o inferno. Não aproveitam nada desse mundo, não aproveitam nada de Deus. E se nós estamos de verdade vivendo em Cristo Jesus, nós temos que aproveitar tudo que Deus tem para nos dar aqui nessa terra, porque aqui simplesmente é o início de uma longa temporada que iremos viver com o Senhor, ou melhor, uma longa eternidade que iremos viver com o Senhor. Mas existem pessoas que vivem aqui e não desfrutam nada de Deus e acham que vão viver e desfrutar de Deus na eternidade. Como? E acho que de fato Ele precisa nos sacudir, nos mexer e às vezes até nos chamar de mornos para que a gente possa acordar e dizer assim, Senhor, essa é a minha condição, então eu preciso mudar. E bom seria que todos nós mudássemos para sermos quentes. E do versículo 18 a 20, acerca desse texto que eu acabei de ler, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo que te enriqueceres, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te. Ele nos dá tempo, Ele nos adverte, para que possamos nos arrepender. E outra coisa, Deus Ele não procrastina. Não pense, querido, que Deus está demorando, que Ele é tardio. Ele tem o tempo certo, uma maneira certa e o momento certo para tratar quem Ele precisa tratar. Só que o problema todo que precisa gerar temor em nós é que nós não sabemos qual é o tempo. Pode ser hoje, pode ser você saindo daqui, Deus comece a liberar o tratamento que Ele precisa dar, porque Ele nos deu tempo de arrependimento. E o que eu quero, de fato, agravar a nossa situação hoje é que, através dessa palavra, todos nós sairemos daqui já, de fato, mais uma vez confrontados pelo Senhor, de que mais uma vez Ele está nos dando oportunidade para irmos a um lugar de arrependimento. Ou seja, nenhum de nós, a partir de hoje que estamos aqui, não teremos mais desculpa de que mais uma vez o Senhor nos alertou, nos chamou, nos deu tempo para arrependimento. E é possível que muitos saiam daqui ainda dispostos a viver mais um tempo nas suas iniquidades, no seu pecado, na falta de temor. Mas a verdade é que pode ser a qualquer momento o juízo de Deus, nós podemos nos deparar com o juízo de Deus. Isso precisa gerar em nós temor. Agora, quando é que nós começamos a armazenar a iniquidade no nosso coração? E é exatamente, um ponto que eu tenho mais destacado e falado para vocês na manhã desse dia. Nós começamos, de fato, a armazenar a iniquidade em nossos corações quando nós perdemos o temor a Deus. O que mais tem acontecido nesse mundo é o que? A iniquidade. Por quê? Porque perderam o temor. E o que acontece quando a gente perde o temor? Quando a gente tem temor a Deus, a gente tem que prestar conta a alguém, a Deus, na verdade. Eu deixo de praticar algumas coisas, ou faço algumas coisas que Ele me manda fazer, porque eu temo a Deus. Quando eu perco o temor a Deus, eu faço qualquer coisa, porque eu acho que não irei prestar conta. Eu até posso entender que vou prestar conta, mas eu não estou muito preocupado com isso. É aproveitar o aqui e agora e segue-se a vida. Bem, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Então, o autor de aos Hebreus está dizendo o seguinte, que
um coração, um perverso coração de incredulidade, nos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, e aí ele nos exorta, dizendo assim, exortai-vos mutuamente cada dia. Em outra tradução diz assim, diariamente, durante o tempo que se chama hoje. Então ele fala de uma exortação diária e atual, a fim de que nenhum de vós seja endurecido, ou seja, tornar-se obstinado, teimoso. Então, para não sermos endurecidos pelo engano do pecado. Então ele está dizendo o seguinte, olha, uma das maneiras que pode nos preservar e nos guardar do endurecimento do pecado é nos admoestarmos, nos exortarmos diariamente, no tempo que se chama hoje. Por quê? Porque o pecado nos endurece, e quando ele nos endurece, já se tornou iniquidade. Mas existem muitas pessoas flertando com o pecado. O pecado, ele surge na nossa vida, ele não aparece assim, de uma forma assim muito espontânea, rápida, clara. Muitas vezes ele aparece na nossa vida camuflado. Nós, aos poucos, nós somos engodados. Na verdade, em Tiago diz o seguinte, que nós somos seduzidos pelas nossas próprias cobiças. E quem provoca o engodo, o engano, é Satanás. Ele joga a isca e nos engana, porque a nossa cobiça deseja aquilo, e a gente vai lá, pega, e quando a gente menos percebe, nós estamos endurecidos pelo engano do pecado. Tem coisas que aparentemente parecem ser legítimas, e nós adotamos isso na nossa vida, mas na verdade isso é pecado também. Muitas pessoas hoje, e quando se fala de engano, muitas pessoas reivindicam tanto, queridos. Estão enganadas. E se vocês lembram, os primeiros textos que eu li, o tempo todo o autor, o Senhor Jesus, ele fala acerca do cuidado que nós precisamos, acerca do engano. E me diga uma coisa, mais perigoso do que os falsos profetas, mais perigoso do que os falsos cristos, do que os espíritos enganadores, a Bíblia declara que o nosso coração é extremamente enganoso e mais corrupto do que todas as coisas. Muitas vezes o nosso coração enganoso acha que coisas e algumas determinadas atitudes são legítimas, mas nós às vezes estamos sendo completamente enganados pelo nosso coração. E se tem uma coisa que Jesus nos alertou é acerca do engano. Nós temos visto hoje, essa aqui, e eu louvo ao Senhor, nós somos uma igreja de relacionamento. Isso nos preserva e nos guarda muito, isso é uma bênção, o relacionamento nos protege. Quando o nosso relacionamento ele nos afeta, a primeira coisa, tem algum problema no nosso relacionamento, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar do relacionamento. Por quê? Porque sem luz não há comunhão. E qual é a grande questão que eu quero chamar a tua atenção sobre isso? É porque se a gente tem o entendimento de que a admoestação diária, todos os dias, né, no tempo que se chama hoje, e o autor diz que nós temos que nos admoestarmos mutuamente, todos os dias, no tempo de hoje, significa que nós, mais do que nunca, nos dias atuais, que é uma correria louca, nós precisamos estar juntos. E parece que nós estamos caminhando na contramão dos princípios que um dia foram introduzidos na nossa vida. Nós somos uma igreja de relacionamento que temos nos relacionado muito pouco. Temos buscado muito relacionamento de grupos pequenos, mas a nossa vida diária de relacionamento do dia a dia, de sentar, de comer junto, de poder abrir o coração, isso tem caído em descrédito no meio dessa igreja. Agora, se a gente não entender e compreender e valorizar o que o autor diz, que o que nos preserva de sermos iludidos pelo engano do pecado é estarmos juntos. Se faz necessário a gente buscar tempo, porque a gente tem tempo quando a gente quer. Se a gente tem interesse naquilo, a gente vai arrumar tempo. Qualquer um de nós aqui, se o filho estiver passando mal, você pode não ter tempo para nada, mas se o filho estiver passando mal, você vai largar tudo para levar o seu filho no médico, porque você arruma tempo quando aquilo é prioridade. Nós somos assim. Muitos, talvez, aqui tenham como prioridade ganhar dinheiro. E vivem a vida assim, não tem tempo, porque tem tempo demais. O tempo que lhe sobra, o tempo que lhe resta é para ganhar mais dinheiro.
outros para viver a sua vida para si mesmo. São coisas que aparentemente que são enganos, que são legítimas para as pessoas. Agora me preste atenção numa coisa, você está com um irmão, está tratando um assunto no coração daquele irmão, ou ele tratando na sua vida, hoje. Mas você só vai ver aquele irmão daqui a 15 dias. Ou seja, o diabo segue atuando na vida daquela pessoa, vai fortalecendo o princípio, porque hoje estava sendo desconstruído aquilo, porque o irmão está ajudando, ministrando a palavra, está junto, está comendo junto, sentando, conversando. Mas aí a pessoa vai embora, só daqui a 15 dias vai estar junto. Ou seja, aquela pessoa que estava prestes a cair, já caiu. Por quê? Porque não tem relacionamento. E o texto é claro. Tome cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, mutualidade, uns aos outros, cada dia, ou seja, diariamente, durante o tempo que se chama hoje. Para quê, queridos? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: o que nos guarda e nos preserva de não sermos endurecidos pelo engano do pecado é estarmos juntos, guardados, andando, comendo, tendo tudo em comum. Isso precisa ser resgatado. E eu não estou falando somente de você estar com a tua cobertura espiritual, você está falando com o corpo. Quantas pessoas estão exatamente agora armazenando muita coisa no seu coração? Quando a gente estava falando sobre a questão de iniquidade, tem gente aqui, exatamente aqui, que pode ser que esteja armazenando ira, ódio, amargura, falta de perdão, impureza, pecados ocultos dentro de si. Maridos que já preservam tanto a iniquidade, sendo hostis, grosseiros, infiéis. Mulheres rebeldes, desrespeitosas, independentes, filhos desobedientes, rebeldes. E a verdade é que isso tem sido no seio da igreja diariamente, e as pessoas já estão vivendo, adaptados às iniquidades no seu coração. Isso já não mais os perturba, achando que o dia segue outro dia, mas o fato é que Deus vai entrar e vai romper contra todos aqueles que praticam a iniquidade. É palavra dele. E nós precisamos, de alguma maneira, sermos sacudidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz sobre isso: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque o Espírito Santo está sempre dizendo, está sempre falando, nos confrontando. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas chega uma hora em que, quando nós não damos mais ouvido à voz do Espírito Santo, ele vai entrar com um tratamento. Nós temos que levar em consideração o que Jesus falou. Nós não podemos, de fato, seguir vivendo sem achar que nada disso tem importância. É bem verdade que Deus nos ama. Franco usa uma frase muito joia, quando ele diz assim: o amor de Deus nos faz agradá-lo, mas o temor nos impede de entristecê-lo. Muitas pessoas perderam o temor a Deus e por isso vivem entristecendo o Senhor todo o tempo. A gente sabe que Deus nos ama. Isso é fato. Agora, será que a gente ama ao Senhor? Porque se eu amo ao Senhor, eu vou ser impedido de entristecê-lo. E se eu temo a Deus, eu vou agradá-lo. Muitas pessoas, de fato, perderam o amor e o temor a Deus. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. É assim que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Lucas capítulo 12, quando Jesus se refere à questão da hipocrisia, ele diz assim: porque miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos, tomem cuidado, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado,
e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste nas escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a estes deveis temer. O que mais tem destruído fé, o que mais tem destruído as pessoas é a hipocrisia. Mas a hipocrisia, queridos, é proveniente da falta de temor. As pessoas perderam o temor a Deus. E tem muitas pessoas vivendo uma vida hipócrita. Como aqueles religiosos. Pessoas que vivem fingidas. E a verdade é que a questão da hipocrisia, ela atinge 2 níveis. Nós vivemos em hipocrisia para as pessoas e tentamos viver em hipocrisia para Deus. Porque nós queremos mostrar para as pessoas uma coisa que nós não somos. E tentamos mostrar para Deus e servir e adorar a Deus de uma forma que Deus não aprova e nos rejeita. Se Ele conhece e esquadrinha o nosso interior, jamais Ele será enganado pelas nosso estilo de vida hipócrita. Nós enganamos as pessoas. As pessoas postam no Face, chamado Facebook, com suas vidas maravilhosas, mas vivem fel de amargura. Mas para as pessoas, elas precisam mostrar o que elas são, para fora, no seu exterior. Gente que vive uma vida tentando se enganar a si mesmo. Mas valorizam mais o temor ao homem do que o temor a Deus. Estão preocupados mais com o discurso dos homens do que com a Deus, do que o que Deus pensa a nosso respeito. Agora entenda uma coisa, Deus não tem preocupação com a nossa autoimagem. Como nós sabemos que Adão pecou? Porque Deus mandou escrever esse negócio. Como é que a gente sabe que Abraão mentiu? Porque Deus mandou esse negócio, mandou escrever esse negócio. Como é que a gente sabe a vida leviana durante o tempo de Sansão? Porque Deus mandou escrever esse negócio. Como é que nós sabemos que Davi, simplesmente Davi, um homem segundo o coração de Deus, não só cometeu adultério, mas homicídio, foi debaixo de uma tramóia, de uma trapaça sem precedente que ele matou Urias. E Deus tornou isso público em toda a corte, para toda a população. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a nossa autoimagem. Se Ele tiver que nos expor, Ele vai fazer aquilo que nós fazemos no escuro, no mais secreto da nossa vida. Vai chegar uma hora em que, se nós não nos arrependermos da iniquidade, Ele vai nos expor, porque Ele não está preocupado com a nossa autoimagem. Como é que a gente sabe que Pedro era simplesmente um homem iracundo? Como é que a gente sabe das dificuldades de Paulo? Grandes homens de Deus, mas Deus nunca está preocupado com a nossa autoimagem. Mas nós temos uma preocupação, nós temos preocupações com a exposição. O que as pessoas pensam a nosso respeito, para nós, é muito importante. Mas isso se torna muito grave quando Deus olha para a nossa vida, Ele nos reprova. E quanto a isso, porque quando o autor, Jesus, ele fala isso, olha, vocês estão temendo o homem, mas vocês antes precisam temer a Deus, porque o homem pode matar o corpo, mas tem que temer antes de tudo, temer aquele que não só pode matar o teu corpo, mas pode lançar a tua alma no inferno. E o problema todo é que as pessoas seguem vivendo, achando que vão para o céu a qualquer hora. E a Bíblia e o Senhor Jesus deixou muito claro essas questões, com esforço. A porta é estreita. E ele diz assim, olha, aqueles que se aproximarão dele, ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, aqueles que vivem praticando a iniquidade, a condenação é certa, porque ele mesmo declarou, qualquer um que vive na prática da iniquidade, não ocupará o reino de Deus, não tomará posse do reino de Deus. E é bem verdade isso que nós temos hoje vivido com um montão de gente hipócrita. Você quer matar a fé de alguém? Seja hipócrita com ela. Eu lembro de uma cena de um filme, né? Muito, ao mesmo tempo, impactante, mas divertido até, né? Para não falar outra coisa, é no filme Tropa de Elite, acho que é na questão do político, e parece que o comandante, o capitão Nascimento, ele
teve uma incursão errada, mataram muitas pessoas, e aí no filme faz um almoço e tem alguns políticos sentados, comendo, querendo a cabeça do Capitão do Nascimento. E aí quando ele entra no restaurante, as pessoas percebem, identificam que é ele, e todo mundo fica de pé e começam a aplaudi-lo. E aí ele, muito constrangido, ele agradece, cumprimenta aquele pessoal, e ele vai chegando próximo dos políticos que queriam a cabeça dele. Mas antes que ele chegasse até aqueles políticos, os políticos se levantam e vão até ele, e como vê a população toda aplaudindo, eles vão lá e abraçam e falam, em outras palavras, é o seguinte: olha, ele fez isso, foi com nosso apoio, nós estamos aprovando. Isso é hipocrisia. Essa cena retrata muitas cenas hoje aqui, de muita gente que vive uma vida hipócrita, achando que Deus não vai expor. Deus vai nos expor. Olha, queridos, não tem um de nós aqui que de alguma maneira já não tenha armazenado tanto a iniquidade que não tenha sido exposto pelo Senhor. Se eu pudesse, e tivesse tempo para falar com vocês, eu iria mostrar para vocês algumas áreas da minha vida que o Senhor, eu vivendo de uma maneira hipócrita, escondendo algumas coisas, e o Senhor vai lá e trata e Ele expõe. Por quê? Porque não ficará nada encoberto e oculto que não venha a ser revelado. É uma promessa do Senhor. Se Ele disse que nada ficará oculto, não ficará. E o Senhor Jesus, Ele diz assim, temos que temer antes, aquele que pode nos matar e lançar nossa alma no inferno. Ele mata, sim. É um engano achar que o Senhor não mata. Ele já inaugurou a igreja, eu citei isso aqui, já matando 2 pessoas, Ananias e Safira. Nós não estamos vivendo e servindo a um Deus de brincadeira. Ele está nos dando tempo para arrependimento. Aí, galera da internet, Ele está nos dando tempo. Ele está dando tempo para você ao arrependimento. Quantas pessoas hoje estão envolvidas com pornografia? Ele está te dando tempo de arrependimento. Você está armazenando ódio, rancor, ira no teu coração? Ele está te dando tempo para arrependimento. Tem pessoas infiéis aqui, adúlteros, traindo. Entenda uma coisa, Ele está te dando tempo para arrependimento. Eu não sei se vai cair um prédio ou não, mas eu sei o seguinte, com muito temor, Ele está te dando tempo para arrependimento. Ou você entra nesse negócio de verdade, viver uma vida cristã santa e sadia, ou Ele vai tratar esse negócio. Ele vai tratar. Ele trata a mim, trata você, Ele trata todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo. Eu talvez esteja falando isso para algumas pessoas aqui que precisam, de fato, ter uma mudança de postura. Queridos, eu não estou falando isso de qualquer jeito, com muito temor e tremor, porque eu não estou em condição diferente de ninguém aqui. Todos os dias eu tenho que pedir ao Senhor para que Ele esquadrinhe e examine o meu coração, para que me dê um coração reto, para que eu não viva e armazene iniquidade dentro do meu coração, porque isso vai me fazer apostatar da fé. E se algum dia eu já entreguei a minha vida há muitos anos, eu não quero passar a minha vida inteira e chegar no final não perseverar, porque o autor, o Senhor Jesus, Ele declarou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós só seremos salvos se permanecermos fiéis até o fim. Nós não podemos loucamente fazer e tomar o absurdo de entrar num barco para transpassarmos para outro lugar e não alcançarmos e ancorarmos no outro porto. Talvez muitos aqui estejam naufragando na fé. A Bíblia declara que, do que se queixa os homens a não ser dos seus próprios pecados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas estão doentes aqui porque estão armazenando a queixa, sempre botando e condicionando a culpa nas pessoas? Deus não nos terá por inocente. As pessoas podem até ser culpadas, mas a escolha é nossa. De viver uma vida santa, no temor do Senhor, a escolha é nossa. Vou te falar uma coisa, qualquer pessoa pode me magoar se eu deixar.
Qualquer pessoa pode me ferir se eu deixar. Entenda uma coisa, Jesus Cristo foi a pessoa mais perseguida, mais injuriada, mentiram contra ele, bateram, mas ele não deixou o seu coração adoecer, nem ficar doente, nem amargurar. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Agora, o que mais tem se visto hoje no corpo de Cristo é pessoas doentes, porque fizeram isso, aquilo. Me diga uma coisa, que tipo de igreja nós somos? Melindrosa, que não se pode fazer nada, que ninguém pode te tratar mal, e que não deve fazer, é claro, mas se porventura acontecer qualquer coisa adoece o coração, qualquer coisa se fecha o coração, qualquer coisa quebra o relacionamento. Gente, que evangelho nós estamos vivendo? É o evangelho da cruz? É o evangelho que vai fazer com que a gente seja perseguido e vos injuriar e causarem todos mal contra vós. E é o evangelho que Jesus disse assim: quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Como é que eu posso me alegrar sendo perseguido, se eu tiver um coração assim? Me diga uma coisa, é incoerente na nossa vida Jesus falar de uma maneira categórica assim, que você tem que se alegrar quando você for perseguido por causa do nome de Jesus. A verdade é que muitas pessoas não se alegram porque não estão sendo perseguidas por causa do nome de Jesus, estão sendo perseguidas por causa dos seus próprios direitos. Quantas pessoas reivindicando os seus próprios direitos? Quantas pessoas lutando para se posicionar na sua vontade, na sua razão, e aí seguem adoecendo. Que evangelho é esse? Deus está nos chamando para viver o evangelho genuíno, que é o evangelho da renúncia, da entrega, de sofrer todo o mal e assim seguir glorificando ao Senhor. Lê lá Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, e que sirva de lição para cada um de nós, que a condição é radical, para vivermos uma vida para agradar ao Senhor. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Ou seja, renunciarmos completamente às nossas razões, aos nossos interesses pessoais. Se Jesus Cristo é ou não o Senhor, quem determina somos nós. Se a vontade de Jesus está sendo feita na nossa vida, Ele é o Senhor. Se a minha vontade prevalece, Jesus não é o meu Senhor. Quantos de nós seguem fazendo aquela oração indicada por Jesus, quando os discípulos, em Mateus capítulo 6, versículo 6, eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. E aí ele diz: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas a coisa é a seguinte: venha o teu reino, mas que a minha vontade continue sendo feita. Sabe o que acontece? Nós nos protegemos muito, porque por causa da iniquidade, da dureza do nosso coração. Nos protegemos de tudo quanto é sentido. Às vezes, criamos um muro. E esse muro que nos protege de sermos feridos é o mesmo que nos separa das pessoas. Em Hebreus capítulo 3, que eu acabei de ler, se nos separa de pessoas, a possibilidade maior de sermos confrontados e admoestados para não termos um coração endurecido pelo engano do pecado é o relacionamento. E pessoas, para se protegerem, estão de fato se distanciando de pessoas. E é no relacionamento que nós somos tratados. São disciplinas como essa na Assembleia e outras disciplinas que o Senhor está nos tratando, nos moldando, arrancando a iniquidade do nosso coração. Em 2 Timóteo, Paulo fala sobre isso, que a disciplina é na expectativa de produzir arrependimento e fazer com que o nosso coração, o coração da pessoa que está sendo disciplinada, saia dos laços do diabo. Deus quer nos corrigir, nos disciplinar, porque Ele diz que Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. E pessoas não querem ser disciplinadas, logo não são filhos, são bastardos. E é bem verdade que muitas pessoas que estão aqui não são filhos, são bastardos. Quer ser tratado como um filho? Aceita a correção, disciplina, deixa ele bater em você porque é por amor. Porque ele não quer a tua alma no inferno. Ele não quer a nossa alma no inferno, Ele nos resgatou para levar para Ele, para a glória dEle. E esse processo de vida, de limpeza, de transformação, temos que arrancar a hipocrisia da nossa vida. A hipocrisia nos impede de temer a Deus. Ou melhor, o temor, a falta de temor, faz com que a gente seja hipócrita. E o Senhor quer de fato restaurar o temor dEle na nossa vida. Amém, queridos? Quando éramos pequenos, já estou encerrando já, a gente não tem senso de perigo.
A gente vê o fogo, a criança ela não tem medo, ela vai lá e coloca a mão no fogo. Mas quando ela sente que queima, ela fica com medo. Nós já somos adultos, temos as nossas faculdades já exercitadas, né? Temos entendimento, a gente não coloca a mão no fogo porque a gente sabe que vai se queimar. Eu estou exemplificando isso para dizer o seguinte: a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele é fogo. E a gente não pode achar que esse fogo que é capaz de nos consumir, e que no momento oportuno, que no tempo que Ele está nos dando, se a gente não se arrepender, Ele vai entrar com o seu fogo e queimar toda a palha. Deus quer e Ele precisa restaurar o temor no meu e no teu coração. Como eu disse, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A hipocrisia é uma palavra usada por atores. Mas Deus não nos chamou para a gente atuar nesse mundo. A nossa vida não é um teatro, a nossa vida é real, é verdadeira. Tem muitas pessoas hoje vivendo de máscara, atuando muito bem. Como eu disse, na internet atuam maravilhosamente. Atuam no dia a dia. Chegou a hora da gente tirar todo tipo de máscara que está dentro de nós. Essa máscara no coração, porque o exterior simplesmente representa o que está no interior. Além de se fazer necessário a gente ser confrontado pelo Espírito Santo na nossa vida, eu quero ousadamente desafiar algumas vozes proféticas que estão entre nós. Vozes que se calaram ao longo da vida por algum tipo de medo ou de preocupação e deixaram de denunciar o pecado. Porque talvez ficaram julgados, ou talvez foram julgados, ou talvez porque perceberam que as pessoas não ouviam mais. Mas eu quero te dizer que hoje, se você é uma dessas vozes proféticas, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele conta com você. Jeremias, ninguém ouvia Jeremias. Mas nós estamos vivendo nos tempos do fim. Mesmo sem ser ouvido, Jeremias continua pregando, continua denunciando o pecado. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo, Jeremias continua assim. Porque importa agradar a Deus do que ao homem. Você, discipulador, você irmão, tem visto teu irmão em iniquidade, no pecado. A possibilidade para esse irmão está nas tuas mãos também. Se você está vendo o ímpio, a Bíblia declara sobre isso em Ezequiel, que você tem que dizer o caminho mau que ele está andando, mas também está falando daquele que é justo, que está indo para o caminho perverso. Você não pode se calar vendo alguém se perdendo. A gente não está lidando com uma vida atual, a gente está falando de vida eterna, gente. Então se faz necessário uma postura dessa igreja e da igreja de Jesus, para que de verdade a gente entre nesse negócio vivendo uma coisa séria. Amém, queridos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quero te fazer uma pergunta. Qual o testemunho que Deus tem sobre você? Qual o testemunho que Deus tem sobre você? Nós podemos, mais uma vez, eu quero ressaltar, nós podemos ser hipócritas para as pessoas, mas Deus tem um testemunho. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Embora Ele fale pensamento de paz e não de mal, mas Ele tem um pensamento sobre cada um de nós. Se você pedir ao Espírito Santo para esquadrinhar o teu coração nesse momento, o que pode ser identificado de iniquidade dentro de você?
Qual é a falta de temor que você já faz, pratica, simplesmente se escondendo das pessoas? Você olha para um lado, olha para o outro, tenta ver se tem alguém vendo, mas esquece que o Espírito Santo está dentro de você. Mas, hipocritamente, você segue vivendo na prática do pecado, achando que o tempo que Deus está te dando pode se prolongar. O tempo pode ser hoje. Esquadrinha, deixa o Espírito Santo falar contigo. E eu falo das coisas pequenas até as coisas maiores. Deus selecionou esse dia porque Ele quer limpar cada um de nós. Eu fico pensando e com muito temor, chego a tremer aqui por dentro quando eu lembro do livro de Malaquias. Quando o profeta escreveu acerca de um povo chamado povo de Deus, que levantava mãos. E a Bíblia declara que quando eles levantavam a mão, ele não conseguia, ele não aguentava. Eu fico imaginando o povo de Deus erguendo a mão para adorar o Senhor e ele ficando de costa, porque ele estava cansado de ver. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala sobre a questão em Malaquias. E ele reivindicou, Deus chamou a atenção do povo, dizendo o seguinte: olha, vocês estão tentando sacrificar o animal para mim. E ele disse assim: vocês têm pego o doente, o enfermo, o machucado, e esse vocês têm me oferecido. E a Bíblia diz que o animal que deveria ser sacrificado era um animal puro, sem defeito, ou melhor, sem defeito. E esse animal teria que ser sacrificado totalmente ao Senhor, como adoração, como incenso, é o holocausto que era totalmente queimado para o Senhor. E sabe o que aquele povo hipócrita estava fazendo? Às vezes o leão ia e machucava um animalzinho, uma ovelha, e já sabia que aquele animal iria morrer. Então sabe o que eles deveriam fazer? Vamos fazer o seguinte: já que ele vai morrer, vamos oferecê-los para Deus, vamos sacrificá-los para Deus. E chegava diante da presença do Senhor para oferecer o coxo, o manco. O animal nascia defeituoso. Era esse animal que ele queria, que eles queriam oferecer. Hipócritas. E aí, ousadamente, o Senhor Deus falou assim, ó, diz para eles o seguinte: manda eles oferecerem esses sacrifícios para os seus príncipes. Vê se eles aceitam. Se eles não aceitam, muito menos eu que sou o Senhor. A Bíblia fala sobre, e ele segue dizendo assim, olha, eles estão me roubando no dízimo e oferta. Hoje, como eu disse, muitos avarentos hoje estão pregando contra isso. Como a questão de dar. Tudo bem, você pode até dizer o seguinte: olha, eu não creio que o dízimo é da lei, que é daqui, é da lei e tudo, mas você dá. E dá além dos 10%, porque a Bíblia diz que aquele, né, se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, não vale de nada. E já que é da lei que estão dizendo, a justiça era 10%, então a gente tem que exceder em muito. E o Senhor segue falando em Malaquias, e principalmente quando ele está ligado à questão da adoração. Deus precisa nos limpar completamente. E para encerrar de verdade, o que pode nos guardar acerca dessa hipocrisia? Nós precisamos voltar a temer ao Senhor. Quando eu voltar a temer ao Senhor, a iniquidade, a hipocrisia sai da minha vida e eu passo a deixar a iniquidade. E aí eu sou o que sou, defeituoso, cheio de problemas. Mas aí você está lidando com um Deus que sabe de alguém que está vivendo uma vida sem hipocrisia, fraco, frágil. Nós somos assim, queridos. Nós somos vacilantes ou vacilões. Estamos bem, tem hora que a gente cai, tropeça. A gente vai continuar errando, mas uma vida que de fato não abre mão da santidade de Deus. E toda vez que a gente errar, a gente vai correr para Ele e dizer assim: Senhor, mais uma vez eu falhei. E aí a gente vai poder ouvir da boca do Senhor: olha, fica tranquilo. Porque preste atenção numa coisa, eu falei sobre Davi, que foi exposto. O pecado dele foi terrível. Mas sabe o que acontece? Deus o chamou de um homem segundo o coração dele.
Então significa que muitas falhas que acontecem no nosso coração, quando a gente vier diante do Senhor e nos prostrarmos diante dEle, Ele vai olhar e vai ver um homem e uma mulher completamente dEle, falhos, mas dEle, íntegros dEle. Sabe o que pode nos preservar disso tudo, da hipocrisia? Você tem uma relação de intimidade com o Senhor intensa, abundante. Gente, a gente às vezes não compreende o que Jesus estava dizendo, que nós deveríamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com o nosso interior, com toda a nossa alma. Quando Jesus foi o primeiro em tudo na nossa vida, é impossível vivermos uma vida hipócrita. É impossível vivermos sem temor a Deus. Por quê, queridos? Porque Ele vai o tempo todo ministrar no nosso coração. Jeremias chegou ao ponto de dizer o seguinte, que ele dispôs o seu coração para servir ao Senhor, ou para buscar o Senhor. O que nos está faltando nesses dias atuais, nesses dias perversos, é dispormos os nossos corações a buscar integralmente, intensamente o Senhor. Comece a sua vida no seu quarto, confessando o teu pecado, confessando as suas hipocrisias, sua falta de temor. Comece assim no dia a dia. E a cada dia que você se habituar a amar o Senhor, Ele vai até o ponto que Ele seja tudo na tua vida. A menor coisa que possa interromper a tua relação com Deus, o Espírito Santo vai falar contigo. Quando você perceber as coisas mais simples, e você vai identificar, e você vai simplesmente repudiar aquilo, porque você não vai admitir nada que possa se interpor entre você e o teu Senhor. Quando Ele for tudo em você, você não terá mais tempo mais para nada nesse mundo. Quando Jesus for tudo em você, você não terá mais razão. A razão é dEle. Quando Jesus for tudo na tua vida, queridos, olha, eu vou te falar uma coisa, a sua vida vai ser tão intensa, que você não vai se conter e vai ter que falar desse amor para todo mundo. Deus quer resgatar isso na minha vida e na tua vida. Essa igreja não pode se adaptar aos padrões do mundo. Quando Jesus for tudo, você não vai admitir a secularização na tua vida. Música do mundo é do mundo. Bebida que vai ferir alguma coisa ou ferir a consciência de alguém, você não vai admitir, porque você não vai ter olhos para mais nada nesse mundo a não ser para Ele. Se Jesus não for tudo na minha e na sua vida, sempre terá opção, outras opções. Mas quando Ele for tudo para você, Ele vai ser tudo para você. Você será para Ele a menina dos seus olhos, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que o Espírito Santo já falou com a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero de verdade te dar a oportunidade de você se render ao Senhor vindo aqui na frente. Se o Espírito Santo falou com o teu coração, essa é a hora. Mas se você não quiser, continue com a sua hipocrisia na boa. Agora eu vou te falar uma coisa, Deus está te dando tempo para arrependimento hoje. Mais uma vez. Ou permaneça com a sua vida hipócrita, guardada, escondida, achando que ninguém está vendo, mas há alguém que vê tudo. Ele conhece os teus pensamentos, conhece os meus e os teus pensamentos. Ele sabe das nossas mazelas. Ele sabe das nossas injustiças, dos nossos roubos. Ele conhece as nossas corrupções. Ele conhece os nossos desvios de conduta, de caráter. Ele conhece a minha e as suas mentiras. Dê-lhe tempo para que se arrependam. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Ainda há tempo de você vir aqui, como reconhecimento de que você precisa desesperadamente mudar de atitude. Que você precisa de fato viver uma vida em Cristo Jesus que lhe agrade. Fazemos dessa canção a nossa oração.
O fogo que consome, que destrói, mas é o mesmo que nos purifica e que nos limpa, Senhor. Pai, que esse fogo venha sobre nossas vidas até que a Tua imagem, Senhor, nos purifique de tal maneira até que a Tua imagem seja refletida através de nós, Senhor. Por isso, nesse momento, se faz necessário que sejamos limpos, Senhor, completamente, espírito, alma e corpo, sejamos plenamente irrepreensível para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te fazer um pedido especial por esses amados que vieram aqui na frente, porque entenderam, o Espírito Santo mais uma vez ministrou aos seus corações, que entenderam, Senhor, que não querem e não podem permanecer do jeito que estão, Senhor, mas querem ser transformados e renovados no poder do Espírito Santo, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, venha purificá-los de todo o pecado, Senhor. Que eles sejam livres e libertos para ir e dar muitos frutos. Que os olhos do seu entendimento sejam iluminados para compreender a grandeza do Senhor, a revelação acerca de Jesus e acerca deles mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo engano, toda mentira, todo sofisma do diabo seja arrancado, Senhor, das suas vidas. Que as vendas dos seus olhos sejam tiradas em nome de Jesus. Que as cadeias, as prisões, Senhor, que os têm, Deus, aprisionados, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. Que um novo estilo de vida, que uma vida santa, uma vida piedosa se inicie hoje, que hoje seja um memorial, Senhor, um novo tempo, Senhor, se inicie na vida dos teus filhos para a glória do teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma, Senhor. Que eles jamais sejam permissivos, Senhor, que jamais sejam procrastinadores, Senhor, que jamais venham armazenar a iniquidade nos seus corações, nem a falta de temor, nem permitam que a hipocrisia, Senhor, venha imperar em suas vidas. Pelo contrário, Senhor, que o temor do Senhor, que é a coisa que nos impede de pecar, possam estar, Senhor, todos os dias nas suas vidas até aquele grande dia, Senhor. Então eu te peço nesse momento que todo espírito enganador seja repreendido em nome de Jesus. Que toda mentira do diabo caia por terra em nome de Jesus. E todo conceito humano, tudo aquilo que foi cavado por eles próprios, Senhor, em nome de Jesus, que venha a sensatez, em nome de Jesus. E eu declaro, para a glória do teu nome, que mais uma vez o inimigo foi derrotado, Senhor. Mais uma vez Satanás foi envergonhado, e mais uma vez o Senhor venceu, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Recebe nossa adoração, recebe nossas palmas, recebe o louvor que lhe é devido, Senhor.